Mesmo sabendo que tem chances remotas, Biden pediu a aprovação da reforma migratória enviada recentemente ao Congresso. É justamente esse trecho que a gente vai acompanhar agora, quando o presidente Joe Biden fala a respeito de imigração. Ele volta a falar sobre os Dreamers, os Essential Workers e também o pessoal do TPS e que trabalha na área agrícola. Mas ele deixa muito claro e muito certo para todo mundo, não dá para fazer absolutamente nada sozinho, e chamou os republicanos para trabalhar com ele na questão da imigração. And let's also come together on immigration. Make it a bipartisan issue once again. We know we now have a record number of personnel working to secure the border, arresting 8,000 human smugglers, seizing over 23,000 pounds of fentanyl in just the last several months. We've launched a new border plan last month. Unlawful migration from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela has come down 97% as a consequence of that. But American border problems won't be fixed until Congress acts. If we don't pass my comprehensive immigration reform, at least pass my plan to provide the equipment and officers to secure the border. And a pathway to citizenship for dreamers, those on temporary status, farm workers, essential workers. Here in the People's House, it's our duty to protect all the people's rights and freedoms. Deixa eu aproveitar agora para chamar o Marcelo Gondim, que vai falar daqui a pouco de imigração com a gente, antes da resposta dos republicanos para tudo isso, porque eu acho que é importante o Marcelo ouvir o que o Marcelo tem a dizer nessa questão do que o presidente disse. Marcelo, primeiro, boa noite, obrigado por você estar aqui sempre, toda quarta-feira. Você viu aí, foi aquele trecho, 1 minuto e 10 foi a parte que ele falou de imigração. Ele sabe que tem uma dívida, mas disse muito bem sobre as coisas que conseguiram fazer na fronteira, inclusive diminuir 97% o fluxo de pessoas depois daquele acordo que eles fizeram. Mas e daí, você acha que vai dar para trabalhar junto? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Sinceramente não acho, Paulo, porque você viu lá o Ted Cruz Sim. dando a risadinha dele lá, tal. Os republicanos, eles não têm nada a ver com reforma migratória, é só retórica que eles usam para os eleitores que votam nos republicanos, que acham que imigrantes trazem doença, trazem drogas, trazem crime e que não deveriam estar aqui. Então, é muito difícil o Partido Republicano, essas pessoas, mudarem de ideia e manter os votos que eles têm. Então, realmente, eu não sei como é que isso iria acontecer, né? Se tivesse pelo menos o voto, se levasse a voto, até eu acho que passaria, porque alguns republicanos em distritos mais, como se diz, não tão vermelhos, poderiam até entrar nesse programa aí e votar com os democratas, e teria mais do que os votos necessários para passar na Câmara de Deputados e no Senado. O problema é que quem controla os projetos de lei que vão à votação no Congresso, na Câmara de Deputados agora, é o Kevin McCarthy. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer que nem o Joe Biden fez com o plano do Obama, que não passou. Então, ele vai fazer que nem o outro lá fez, não me lembro o nome dele agora, que fez com o programa do Bush, na época, que não passou. Então... Lembrando que o Bush era republicano, inclusive, né? Era republicano, mas naquela época republicano era assim, eles tinham a parte de... Tem algumas coisas assim em relação a benefícios e tal, mas não era aquela coisa radical que é hoje. Hoje, depois do Trump, né? Eu não estou falando aqui bem ou mal do Trump, mas estou falando que é um fato. Depois que o Trump entrou, ele polarizou o sistema de imigração de uma forma que hoje em dia você praticamente adora imigrante ou você odeia imigrante. Ou seja, você é democrata ou republicano. O meio termo não existe mais nesse país, praticamente. Eles só sabem falar do problema da fronteira, mas também não apresentam solução. Porém, muitas vezes eles chegaram a aplaudir alguns pontos em comum com o Biden em outras situações, né? E depois, Marcelo, daqui a pouco a gente vai voltar a falar então sobre imigração aqui, que o pessoal já está mandando mensagem, mas logo depois que o Biden falou, claro que vem a resposta da Sarah Huckabee Sanders, que é uma governadora republicana, você deve se lembrar da época do Trump, que ela era secretária de imprensa, e ela fez questão de ignorar completamente tudo que foi dito no State of the Union pelo Biden
e disse que o governo Biden é um governo fracassado. I'll be the first to admit, President Biden and I don't have a lot in common. I'm for freedom, he's for government control. At 40, Huckabee I'm Sanders the youngest buscou governor in the estabelecer country. distinções entre And os at 80, republicanos e o he's the presidente oldest Biden após o seu president in discurso American sobre history. o Estado da União. I'm the first Ela woman caracterizou to as lead my diferenças state. entre o Partido Republicano e And os he's the democratas first como man uma to escolha entre o surrender normal his e o louco, presidency e deu a to a resposta world republicana ao discurso de Biden na mansão do governador em Little Rock, no Arkansas. Sanders enfatizou que a linha divisória na América não é mais entre direita ou esquerda, mas entre o normal e as pessoas que são loucas. Ela declarou que Biden e seus colegas democratas falharam com o povo americano e que é hora de uma mudança. Ela concentrou sua resposta nas questões da guerra cultural que motivam os conservadores e atacou o presidente como sendo o primeiro homem a entregar sua presidência a uma multidão acordada que nem consegue dizer o que é uma mulher. Sanders procurou estabelecer também uma outra situação. Disse que ela criticou a política de fronteira do Biden e acusou o governador de estar em dívida com fantasias despertadas. Ela concluiu seu discurso afirmando que a liberdade dos americanos está sob ataque e que é hora de uma mudança na liderança do país. Essa foi a resposta da Sarah Huckabee Sanders na noite de ontem. E não é a resposta dela, é a resposta dos republicanos. Para você entender, é uma tradição, isso acontece ano a ano, quando o governo é republicano, tem a resposta dos democratas, sempre a resposta da minoria ou a resposta da oposição. Né? Mas a gente sabe, tudo isso é política e agora é guardar para ver os desdobramentos. Você que está assistindo a gente pode começar, já deve ter começado a mandar suas perguntas. Como você viu aqui, o Dr. Marcelo já está esperando para responder. Você pode mandar suas perguntas através do Facebook, através do YouTube e também através do Instagram. E lá no Twitter, agora que tem chat, você também pode mandar sua pergunta lá no Twitter. No YouTube, você tem a chance de mandar um superchat. O superchat é qualquer valor que você puder mandar na sua plataforma, já vai destacar a sua pergunta e a produção vai ver primeiro e vai pegar ela, pinçar ela e colocar em cima das outras perguntas, tá? Então você pode já mandar as perguntas a partir de agora, tá bom? Só uma dica, mande o maior detalhamento possível para ficar mais fácil de identificar alguns pontos para poder responder para você e responder para bastante gente também, tá? Então aproveite. Vamos lá então falar de imigração, eu, você e o Dr. Marcelo Gondim, que já está na Califórnia, na Gondim Law, para responder a gente, trazendo as suas dúvidas de imigração. Eu fico sempre muito feliz quando a gente vai falar de imigração aqui, e eu faço questão, inclusive, de falar isso, porque se trata sempre de um público muito específico, de um alto nível, porque as perguntas são sempre bastante específicas, de momentos de processo. Isso é muito bom, por um lado, porque você ajuda, inclusive, as pessoas a entenderem um pouquinho mais de alguns processos, né? Mas eu quero aproveitar, já que o Marcelo está aqui, e começar perguntando uma coisa para você, Marcelo, que é o seguinte: a gente estava vendo essa coisa, saiu agora as datas do NVC, mas não saíram as datas. Saíram as datas do NVC, mas não as datas do Visa Bulletin. Qual que é a diferença de uma coisa e de outra? Isso aí são as datas de processamento dos casos que estão sendo processados no NVC. O Visa Bulletin é as datas que podem começar o processamento no NVC ou no USCIS, se for ajuste de status, naquela tabela de Dates for Filing. Então, são etapas diferentes, né? Um é para quando vai começar, o outro é depois que começou, quais são os casos que eles estão processando agora. Entendi. E aí o que a gente tem que prestar atenção, na realidade, para quem já está para fazer o ajuste de status, é o Visa Bulletin, né? Que esse é o mais importante, né, Marcelo? Isso. Visa Bulletin, que deve estar saindo agora, na próxima semana, em relação ao mês de março. Fiquem ligados. Então tá, vamos esperar para ver eu tô torcendo para não retroceder. Ninguém aguenta mais essa história de ficar retrocedendo a data do Visa Bulletin. Isso é muito, muito, muito triste. Vamos lá. Tamires Santos, boa noite, Paulo, doutor Marcelo. Recebi meu EAD, mas sem o parole, que é o I-131. Ele tá demorando muito para sair, faz um ano já que eu apliquei. Deve estar chegando, é o que a gente pode falar, porque é verdade, porque não tem mais o combo card, né? Então agora está chegando. Na maioria dos casos que a gente está vendo aqui, está chegando a permissão de trabalho e depois vem a de viagem.
Tá, Farias, ele fala aqui, boa noite, Paulo, doutor Marcelo, eu tenho uma pergunta. Minha cunhada recebeu o Green Card semana passada, ela pode legalizar a filha dela que tem 17 anos? A menina vive aqui e tem um passaporte português, ele agradece. Eu imagino que ele faltou dizer aí, que eu já imaginei, que a criança entrou aqui com o ESTA, e não com um visto. Por estar como Então, passaporte ela português, né? Isso, então pode legalizar sim, seria uma petição familiar que faria para a filha, no caso, ou então um processo consular, para mandar o caso que ela recebeu o green card, eu não sei qual foi o caso, não falou na pergunta aí, para mandar para o consulado, no caso na Europa ou no Brasil, e a filha saindo antes de completar 18 anos e 6 meses, não vai ter problema com a ida ao consulado, porque não atingiu ainda o tempo que daria o castigo de 3 ou 10 anos. Então, mas isso tem que ser feito com certa rapidez, porque, se eu não me engano, a pergunta aí falava que ela tem 17 anos já, então... Sua filha tem 17 anos já. Então tá na hora de começar isso aí, porque o tempo tá curto, ela tem 1 ano e meio só, se ela fez 17 anos agora, por exemplo, ela tem 1 ano e meio só para sair do país. Então tá. Olha só, o Ale Souza. Boa noite, doutor Marcelo IPS. Doutor Marcelo, você poderia explicar melhor quem não tem o direito de ajuste de status com aplicação pelo EB3 e somente para as aplicações unskilled? Se você está falando do Visa Bulletin, não pode entrar com ajuste de status aquelas pessoas que começaram, que a data de prioridade do EB3 está posterior a janeiro de 2020. Né? Se for anterior a essa data, pode. Então, essa deve ser a pergunta em relação ao EB3 Unskilled. O EB3 de Skilled ou de Professionals não tem fila hoje. Se for olhar o Visa Bulletin, tem um C lá de Current. Então, não teria esse problema. Está até melhor do que o EB2 para falar nisso. Agora, realmente é bom checar o Visa Bulletin todos os meses. A gente espera que em outubro essa fila melhore bastante, né? Ou em alguns casos até desapareça, porque é quando começa o próximo ano fiscal. Então tá, deixa eu aproveitar aqui para avisar o pessoal que está assistindo através do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aqui pelo canal do Paulo Sérgio no YouTube, quem está chegando agora, acabou de abrir o sinal, você pode participar através do nosso chat aí, pode mandar também o seu superchat, fica à vontade. Aproveita que a gente está no começo aqui, que o Marcelo está respondendo as perguntas e você pode usar essas duas ferramentas, tanto o chat quanto o superchat para quem está no meu canal ou ainda nas outras plataformas da USBR TV, que é o YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Vale o superchat no chat do YouTube da USBR TV também. Então aproveita para perguntar, manda mais detalhes. Você viu aí que o Marcelo ficou em dúvida sobre uma situação e a gente vai tentando adivinhar, mas às vezes não vai encaixar naquilo que você perguntou, mas tenta, tá? Tenta mandar o máximo de informação possível, né? Vamos lá então, Marcelo, para mais uma aqui, ó. Márcia de Jesus, boa noite. Eu perguntei sobre quando parar de estudar, então eu gostaria de saber a partir de quando eu começo a contar a pendência do processo. Quer dizer, ela já sabe, né? De quando eu apliquei o I-485 ou quando apareceu pendente no app? Bom, a data deve ser a mesma, né? Porque o app é só informativo, mas a data que tem de recebimento do seu I-485 é o dia que começou a pendência. Então, é a mesma coisa, né? E a diferença é que um atualiza às vezes antes, o outro depois, mas a data vai ser sempre as mesmas, né? A mesma, né, Marcelo? Então tá. Vicente Neto. Olá, Paulo e Marcelo. Já com o NW consular protocolado no USCIS pela Gondim Law, eu já posso comprar um imóvel industrial nos Estados Unidos ou tenho que aguardar a aprovação do I-140 ou o final do processo? Um abraço do Vicente. Não, pode comprar o que quiser no país aqui, desde que não fique, não faça de forma como se constitua trabalho não autorizado, e nem também, já que é feito consular, vamos seguir o processo como consular normalmente, como é o plano, mas já pode ir comprando o que quiser aqui, inclusive também sua casa, se quiser comprar, o seu imóvel comercial também pode comprar, isso aí não tem problema. Tá, só não pode trabalhar. Esse aqui é o problema, você não pode trabalhar para isso, aí vai dar confusão. Renato Rangel. Ô Renato, tudo bem? Olha só, o Labor Certification é por companhia ou por pessoa? Se uma empresa já aplicou o Labor Certification para um funcionário e contratou, caso a companhia queira contratar uma outra pessoa por EB3, ela tem que aplicar tudo de novo?
Tudo de novo, então, é por companhia e por pessoa. Até 2007, se podia transferir o Labor Certification para outra companhia, se a pessoa quisesse, ou a empresa podia transferir para outra pessoa. Mas, como sempre, as pessoas abusaram do sistema e começaram a vender o Labor Certification, que estava aprovado já. E aí tem um mercado paralelo de Labor Certification vendido. Então, isso teve que acabar com a migração, dizendo, bom, a partir de agora não aceitamos mais a mudança de empregador no Labor Certification e nem do empregado. Então, agora virou específico da empresa e da profissão que foi oferecida, daquele Prevailing Wage Determination, que é o salário oficial, e da pessoa do beneficiário. Então vamos lá. Nelson Camilo, boa noite. Para o DACA, tem alguma chance? Sim, tem chance. O DACA, quem tem DACA aqui, por exemplo, e logicamente tem permissão de trabalho, não vai ficar esperando pelo Congresso, né? Porque você já viu aí que os republicanos não vão deixar passar nada. Então, o que você faz? Você arruma uma empresa, até onde você trabalha mesmo, a empresa que aplique para você um EB3. No momento final do processo, quando tiver na fase 3, que vai ser processo, não vai ser processo consular, ou melhor, não vai ser ajuste de status, vai ser processo consular. Nesse momento, você pede permissão de viagem no próprio processo do DACA, que eles dão, por aqueles 3 motivos lá que eles dão para as pessoas, e na hora da sua entrevista, você pode sair do país com a permissão de viagem, com a Advance Parole, vai fazer sua entrevista lá fora, né, e vai retornar sem nenhum problema, porque a saída do país não ativa o castigo de 3 a 10 anos se foi feita com Advance Parole, com o Travel Authorization. Então, nesse caso, você se beneficia dessa lei que passou, acho que essa lei foi de 2013 ou 2012, se eu não me engano. Então, você pode usar esse artifício aí para legalmente conseguir fazer um processo de green card que vai permitir você sair do país, fazer entrevista lá fora e já voltar como residente. Então tá aí, olha só, você vai mandando as suas perguntas através das nossas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência, a gente está começando agora, gente, então aproveita porque ainda dá tempo, e logo depois que o Marcelo encerrar com a gente, ainda tem mais algumas notícias, daqui a pouco a gente vai falar sobre a equipe de atletismo do bobsled, que está recrutando brasileiros em Boston, inclusive, ou de outros estados que têm essa situação de poder ir morar em Boston, a gente vai explicar tudo para você, como é que isso funciona, o que você precisa, qual a idade, se tem algum custo, se vai ganhar, se não vai ganhar, tudo isso a gente vai tirar essas dúvidas daqui a pouco ao vivo, depois do nosso quadro de imigração com o Marcelo Gondim, tá? Então aproveita que a gente está com o Gondim agora, já tira suas dúvidas e depois fica com a gente que tem mais notícia ainda aqui no SBR News, tá? Vamos lá, Marcelo, mais uma pergunta aqui. Ananita Gomes. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo. No processo EB2NW, depois da biometria, quanto tempo demora para receber o combo card? E ela agradece. Bom, se o caso for novo, enviado para a migração, deve ser mais ou menos uns 2, 3 meses, né? Na maioria dos casos. Nada disso aí é escrito em pedra, né? Tudo isso aí é com base na média que a gente tem visto aí. Uhum. Agora o Alexis, o que acontece se o meu sponsor me reportar por fraude mesmo trabalhando 6 meses para ele? O que o USCIS fará com esse reporte? O que eu devo esperar? Um processo de EB3 unskilled? O que o USCIS fará com esse reporte? Bom, pode ser que, não sei. Eu não sei se ele pode querer usar como guardanapo, se faltar papel higiênico no banheiro também pode usar para aquilo lá, porque não tem nenhuma finalidade desse report, porque você não cometeu nenhum crime, você não fez nada errado. Então, o que você vai fazer com o report eles vão dar risada ou vão usar para um dessas sugestões que eu dei aí, né? Porque não serve para mais nada do que isso. Isso é ameaça, isso é um grande problema para ele, né? Para o empregador de estar fazendo uma ameaça dessa também, né, Marcelo? Bom, se ele fizer isso, ele está cometendo um crime de ameaça e também um que se chama de peonage, que é quando você quer obrigar a pessoa a trabalhar para você. Você, com base em ameaça, você está obrigando a pessoa a trabalhar para você. Isso, inclusive, é um crime federal, tá? A gente tem uma carta aqui que a gente preparou e, se você quiser, a gente manda para você um modelo, você preenche aí, manda para eles, você vai ver que essas ameaças vão acabar logo, porque é um crime federal que tem uma previsão de punição no máximo de 20 anos de cadeia. Ninguém vai pegar 20 anos de primeira por um desse aí, né? Mas se for múltiplos casos, mas se continuar fazendo com um, com outro e faz com várias pessoas, é capaz de pegar 20 anos de cadeia, sim.
Tá aí, ó, a resposta séria, certa, apesar da gente brincar, mas é para você entender que o que você está sofrendo é uma ameaça e você pode até não se beneficiar, mas você pode ajudar outras pessoas fazendo esse tipo de coisa. Porque se você for ameaçado, imagino que outras pessoas também. Só para complementar essa pergunta também, Marcelo, se for, por exemplo, a agência que fez o EB3 obrigando a pessoa e ameaçando, também tem que denunciar, né? Exatamente. Quem estiver ameaçando aí está cometendo um crime de peonage, que é involuntary servitude, que é forçando você a trabalhar, que é, inclusive, não somente ilegal, mas inconstitucional. Sim. Então, você pode olhar esse crime direitinho, pode avisar eles que estão cometendo esse crime, que você está enviando aquela carta para que eles parem de fazer essas ameaças a você. Eles não vão mandar para a imigração, tá? Eles não vão mesmo. Porque se mandar para a imigração, eles estão compondo um problema para eles. Vai abrir uma investigação da imigração em relação a eles, se eles estão realmente explorando os imigrantes. Então, a imigração está muito mais preocupada com os exploradores do que com os explorados. Tá? Então, eles não vão entrar com a imigração para nada, porque eles só têm a perder com isso, em todos os sentidos que você pode imaginar. Olha só, Marcela, a Natália, inclusive, faz uma pergunta acho que em cima disso. Ó. Quem já fez uma denúncia 2 anos atrás, a investigação mostrou acreditar nas nossas reclamações e houve um acordo monetário. Será que vai entrar no Deferred Action de diagramação no trabalho e racismo? Eu acho que deve ser discriminação no trabalho e racismo. Isso daí é uma coisa diferente daquele Deferred Action que foi anunciado, né? Então, o Deferred Action não é quando você sofre racismo ou discriminação, qualquer tipo, no seu trabalho, né? Ou você não está satisfeito com o trabalho por outras razões. É para quando você está trabalhando com violação das leis trabalhistas, ou seja, sendo pago um salário abaixo do salário mínimo local e federal, ou você esteja com condições de trabalho que o Departamento de Trabalho tem como ilegais. Então, se isso acontecer, você pode denunciar e vai ter, mas o racismo é uma outra coisa, é um outro tipo de crime, é mais uma coisa de natureza civil e direitos humanos, então você pode fazer uma ação e isso vai dar resultado, com certeza você vai fazer um acordo, ou receber até eles vão ter uma condenação e vão pagar por isso. Tá aí, olha só, tem que ficar atento bastante a essas coisas. Núbia Mello, vi um vídeo do doutor hoje sobre o EB3. Quem está estudando ainda pode entrar com o ajuste de EB3 Unskilled, onde o meu empregador consegue informações sobre essa aplicação, Marcelo? Bom, quem está estudando pode entrar com o EB3 Unskilled para começar o processo, mas lembrando que o estudo vai continuar muito tempo ainda, porque a fila está em 2020 para entrar com o ajuste de status. Então, mas é aquela coisa também, se você não entra agora e deixa para entrar quando a fila ficar melhor, você nunca vai entrar. Né? E se você esperar pela fila para melhorar alguma coisa, não é uma tendência forte. Então, quanto antes você fizer, melhor. Porque vai que você entra e a fila avança. Bem, não fica current, mas avança e alcança a data de prioridade mais rápido para você. Nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, é bom sempre começar o processo quanto antes, né? Para que você estabeleça o lugar na fila. É como você vê, por exemplo, você vai no DMV e está lá vendo que a fila está muito grande para ser atendido, para tirar sua carteira de motorista, mas você está vendo lá que está chamando o número 30. E na senha que você pega ali no ticket, está saindo o número 80. Você fala, putz, vai demorar muito tempo ainda, porque está chamando 30, o meu vai ser 80, mas se você não pegar 80, eles vão chamar 80 e você não vai ter pego o seu ainda. Então vai levar muito mais tempo. Então, comece o processo quanto antes, porque as coisas só tendem a piorar nesse ponto aí do Departamento de Trabalho, a não ser que eles realmente... Tem uns rumores aí que eles vão começar a cobrar pelo processo, que eles não cobram hoje, mas vão começar a cobrar pelo processo para poderem contratar mais funcionários e dar mais vazão aos processos que estão parados lá. Tem essas promessas aí, né, Marcelo, de melhorar essa questão do processamento, que está quase chegando no prazo, eles começarem a cumprir esses prazos de processo, né? Então, se você já está na fila, se eles realmente vão cumprir isso daí, a fila vai começar a andar rapidinho. E aí até você começar o processo, você vai ficando para trás. É isso que o Marcelo está explicando. Então, já vai, entre em contato. Você quer falar com o Marcelo? gondinlaw.com, você entra lá em contato rapidinho. Se você tem urgência, isso é muito importante, a gente já falou na semana passada, a gente sempre recebe, mas só consigo falar pelo site. Não, você pode ligar lá na Gondim se você tem urgência
E aí você fala com o pessoal do front desk, eles vão ver uma forma de te encaixar nessa urgência e tentar resolver e solucionar o seu problema o mais rápido possível, tá? Agora, não é porque eu falei urgência, depois todo mundo vai falar assim, meu caso é de urgência. Aí liga lá e fala assim, como é que eu faço para emigrar, Marcelo? Aí também não dá, tá, gente? Vamos, né? Por favor, a gente já faz isso aqui justamente para tentar facilitar a sua conversa com o advogado e ir mais direto ao ponto, que eu acho que vale muito. Olha só, Farias. Aqui, ó, ele voltou. Voltando à pergunta, sim, a minha filha entrou com esta, né? A filha dela entrou com esta, mas a menina tem que sair dos Estados Unidos agora? Tipo, o processo de green card tem que ser feito fora dos Estados Unidos? Ele não entendeu, Marcelo. Ele pede para você explicar. Não, vai ser feita a petição aqui nos Estados Unidos, né? Vai entrar com a petição familiar ou vai fazer a extensão do processo para a filha. A filha pode continuar aqui ainda, vai para o National Visa Center quando aprovar essa parte aí, e o National Visa Center começa a processar o caso consular dela. Quando marcar a entrevista, é que ela vai sair, então, e buscar o green card lá fora, desde que ela não tenha, nesse momento, completado 18 anos e 6 meses de vida. Tá? Se ela tiver mais de 18 anos e 6 meses, vai precisar de um waiver. E aí precisa a mãe virar cidadã, né, primeiro. Para daí fazer o waiver. Senão mas não pode sair do país, não pode entrar com ajuste de status, porque não tem status para ajustar. Exatamente. Está com o extra não é status, já venceu também. Tá aí. Olha só, você que tá aí pode mandar superchat, você pode mandar sua pergunta, aproveita para mandar suas dúvidas através das nossas redes sociais, aproveita lá no chat do YouTube, no chat do Instagram, também do Facebook e no Twitter, que é a grande novidade agora dessas últimas semanas. E você pode assistir, claro, nossa programação em qualquer uma das plataformas, mas para participar é através das redes sociais que tem chat. E no YouTube você tem a chance de mandar o seu superchat para cortar fila. Eu falo que é o nosso Premium Processing. Aí você manda, já vai lá para frente. Aí você tem que esperar a fila do Superchat, que é uma fila VIP. Igual aqueles Fast Pass da Disney. Ó, tá melhorando, tá vendo? Tá melhorando de nome. É o nosso Fast Pass. Gostei disso, hein? Pra você furar a fila. Vamos lá, então. Murilo Lorente Swift Game é o nome dele aqui. Minha afilhada está com a avó que tem a tutela legal porque a mãe morreu. Eu tenho green card. Será que se eu tiver a guarda dela, consigo trazê-la legalmente? Ele é residente permanente. Bom, para esse caso, eles teriam que fazer uma adoção. Porque a afilhada... Ela e guarda não dá para fazer a pessoa imigrar, não gera direito imigratório. Mas você pode adotar. E aí precisa fazer primeiro o processo no Brasil, depois de finalizado o processo da adoção, aí beleza. Isso, aí a pessoa vira sua filha ou filho, automaticamente, aí você vai fazer uma petição de pai para filho normalmente. O Daniel tá mandando a pergunta aqui, é o seguinte, ó. Vim para os Estados Unidos há 10 anos como estudante. Eu fiquei sem status há 8, Marcelo. Meus pais e irmãos são cidadãos. Meus filhos também são cidadãos, nascidos aqui. Além de aplicar por meu filho mais velho, quando ele for maior de idade, ou via meus pais e irmãos por pedido de green card, há opção para o EB3 para eu poder fazer via waiver dos meus pais? Ele já sabe. Ele já até sabe. Exatamente. Ele já fez a pergunta explicando, né? Ele já fez dando a resposta, porque é o seguinte... Mas é bom, ele quer confirmar, isso é muito bom. É uma pessoa inteligente, sabe o que está falando. Então, você tem aí os filhos, você sabe que pode aplicar para vocês. Quando tiver 21 anos, que nasceram aqui nos Estados Unidos. Deve ter agora, você está aqui há 10 anos, deve ter no máximo 10 anos os filhos, nasceu aqui. Então, nesse caso, vai esperar mais 11 anos pelo menos pelo filho. Ou menos, se for. Mas pelos pais, demoraria muito mais tempo também. E também teria que fazer de qualquer forma o waiver. Então, o melhor... Se for o caso, é ter um EB3 e usar o waiver, já que os pais são cidadãos americanos. Então, olha só, tá vendo, Daniel? Você tem muita sorte, ao mesmo tempo você não tem tanto assim, porque você vai ter que fazer via EB3 consular, né, Marcelo? E aí, eu acho que a grande dúvida também de todas as pessoas, medo de ser negado, porque o cara, vamos supor, tá aqui 10 anos, fala, eu não vou pro Brasil para fazer isso aí, ser negado e nunca mais voltar. Corre esse risco? O risco que corre é de ser assaltado, né, ou sequestrado. Mas de não voltar, não. Nunca tive um caso de pessoa que foi para o Brasil e não voltou. Porque lá, na realidade, ele volta, inclusive, com green card já, né? Só abre o papel aqui, não tem isso? Tem 4 motivos.
Existem 4 motivos pelos quais uma pessoa pode ser negada numa petição familiar como essa, ou de trabalho da B3, o que seja, quando vai no consulado do Rio de Janeiro, tá? Vamos ver os 4 motivos para todo mundo aqui ver, e você vai ver que não tem chance realmente de acontecer com você. Primeiro motivo, se você já foi deportado, não é o caso. Segundo motivo, se você deixou de comparecer a uma corte de imigração, uma audiência na corte de imigração e recebeu aquela deportação à sua revelia. Isso gera um castigo também que não vai poder curar com esse waiver. Terceiro motivo, se você cometeu um crime que lhe tornou inadmissível no país, tá? Um crime mais grave. E o quarto motivo é se você ficou ilegal no país. Esse aí você tem realmente, mas o waiver vai tomar conta disso. Então, quando você for lá, você não tem esse, não tem esse, não tem esse, não tem esse. Nenhum dos 4 motivos, você vai voltar tranquilamente para cá. Acabou o problema. Então tá, boa sorte aí, Daniel. E aí, inclusive, aplica para a esposa, se for casado, ou para o marido, se for casado, depende, você consegue fazer tudo junto. Né? Aí, veja bem, aí começa o caso da esposa, vamos supor que ele quer fazer para a esposa dele também, que tá também legal igual a ele. Então, ele primeiro a esposa vai estar no processo de DB3 dele, mas vamos atrasar o processo dela de propósito para dar tempo de dar vazão ao processo dele. Quando ele for no Brasil e voltar, a esposa vai estar com um caso pendente ainda pelo green card dele, mas já está pendente o caso dela, e aí ela vai ter agora o parente qualificante que não tinha, que é o marido. Marido, exatamente. E aí a esposa também faz o waiver, também vai para o Brasil, também vai ser assaltada e vai voltar para aquilo do aborto. Mas assim, mas se ele, no caso, pegar o green card nesse processo, ele não pode aplicar para a esposa. O green card precisa do waiver, né? Ele teria que ser cidadão. Não, quando ele voltar, ele vai ser residente. Então a esposa agora tem um parente qualificante, porque é o esposo residente. Mas ela, de qualquer forma, ela precisa ir para o Brasil, né? Precisa ir para o Brasil e voltar, e depois vai voltar do mesmo jeito que ele fez. Só agora, que ele foi pelo waiver pelos pais, ela vai pelo waiver pelo esposo. Então, e agora, se ela quiser esperar mais 5 anos para ele virar cidadão, daqui 5 anos aí não precisa, porque não precisa ir para o Brasil, mas aí tem que esperar 5 anos até... No país, desde que a esposa está no país com visa. Não, sim, imagino que sim. Eu imagino que a história deve ter sido essa aí para todo mundo. Então tá, olha só, análise... vou falar pro Daniel. Daniel, agora é só assinar o papel com o doutor Marcelo e já fazer o processo, porque a consulta já foi feita, pô, né? O mais para se adiantar seu lado aí é você procurar o sponsor, tá? E já marcar com o sponsor, porque aí já mata 2 coelhos com uma palavra só, porque muita gente marca para fazer a B3, já sabe como é a B3, já viu os vídeos, já sabe como é o processo, mas vai falar toda aquela consulta. Beleza, não tem problema com isso. Mas depois marcar outra para falar com o sponsor. Então, já sabe que o EB3 está para você, sabe que a empresa é boa, que quer fazer o processo, já marca um dia que o sponsor possa comparecer. E daí já faz tudo de uma vez só. Tá aí, resolvendo o problema. E olha, esse tipo de exemplo vale para muita gente. É um exemplo muito comum. O Daniel veio aqui, só confirmou a informação que ele tinha, já sabe agora um pouquinho mais adiante do processo, já sabe como legalizar a esposa e já sabe que dá para ficar bem mais tranquilo depois de 10 anos na pendura. Então, eu fico feliz de ajudar as pessoas dessa forma. Olha só, Frango Gel. Qual a sua aposta para terminar essa retrogressão, ou ao menos entrar no ano de 2021 no Visa Bulletin? E sobre a portabilidade, ser self-employment é arriscado, como por exemplo house cleaning? Teria que ter um ganho mínimo? Não teria, mas a lei de imigração fala que pode ser self-employed, tá? Só que, claro, é melhor ter uma oferta de trabalho de uma empresa realmente, porque você não faz a oficina de imigração pensar muito. Se você não faz eles pensarem muito, você tem mais chance de tudo dar certo. Mas você vai querer ir pela lei, nem sempre eles obedecem à lei. Nesse caso, você pode entrar com ação, pode ganhar, tal, tudo beleza. Mas para evitar o problema, para não ter que chegar nesse ponto, eu acho mais fácil fazer como uma empresa sendo seu sponsor substituto. Tá? Mas se não tiver, pode fazer também como self-employed tranquilamente. Não tão tranquilamente, mas você pode fazer sim. Então, depende muito de você conseguir o sponsor. Agora, é aquela coisa. A outra parte da pergunta foi em relação a 2021. Portabilidade e a questão da retrogressão do Visa Bulletin para ver se entra pelo menos no ano de 2021. Bom, eu imagino que vai acontecer isso em outubro, quando vai começar o próximo ano fiscal e mais 10 mil visas vão ser disponibilizados. Tá?
Eu imagino também que com essa retrogressão do Visa Bulletin, deu uma interferência? Alguma coisa aconteceu. Agora eu não estou ouvindo você, Paulo. Pode continuar, Marcelo. Agora eu consigo te ouvir. Então, aí você, né, o Visa Bulletin começa, vai ter mais de 10 mil visas. Então, eu imagino que com essa retrogressão do Visa Bulletin, essas empresas que estão vendendo a B3 Unskilled aí de forma inescrupulosa para as pessoas, fazendo elas pagarem por um processo que o esposo deveria pagar, a primeira fase, eu imagino que nesses casos eles não vão estar com o apelo para aquele tipo de situação não é tão forte como antes. Então, talvez vá cair o número de aplicações que estão fazendo e sobre mais visas para as pessoas que estão fazendo o caso de forma correta. Então tá certo aí. Tudo certo. Tá me ouvindo agora, né? Tá ouvindo bem. Às vezes acontece essas coisas aqui. André Cardoso. Doutor Marcelo, vocês respondem em RFE porque eu fiz o processo por mim mesmo. Ou você cobra o processo todo? Depende. Eu, por exemplo, peguei hoje aqui um RFE de um EB2NW que foi muito mal feito, não pela pessoa em si, mas a pessoa que preparou, não o beneficiário, mas a pessoa que preparou para ela, fez muito mal feito o processo. E quando eu fui ler o RFE, o oficial de imigração não reconheceu nenhum dos critérios, 0. Então, eu não posso dar crédito a nada, eu tenho que refazer todo o processo, vou ter que responder, discutir todos os itens daquele processo. Então, eu tenho que cobrar ela o valor cheio do processo, né? Agora, depende do processo, depende da dificuldade, depende de como está o processo. Às vezes o processo foi mal feito porque a pessoa não tinha o conhecimento, mas tem a boa qualificação. Às vezes, a pessoa foi para um consultor que falou, não, você qualifica, tem que vender a cota lá nele, né? Tem que ter a cota de venda lá dele. E na hora que foi ver, o cara não qualificava tão bem. Então, tem que ver a situação para ver quanto é que pode ser. O que a gente faz aqui é o seguinte, eu vou ver o RFI, vou ver o que o oficial já deu, e aí vou começar aí dando crédito no que já foi aprovado, porque eu não vou ter que gastar meu tempo discutindo coisas que estão aprovadas já, que estão aceitas já pela imigração. Então, eu vou me focar apenas no que não foi aceito. Então, vai ter um desconto em relação ao que seria o preço total. Agora, se vier o RFE realmente, como esse que eu peguei hoje aqui, que dá para aproveitar 0 do processo, eu vou ter que refazer tudo. Isso é EB3 ou EB2, Marcelo? Nesse meu caso foi um EB2, mas também pega de EB3, qualquer caso que tiver, a gente pega a NOD aí do pessoal que fez esses EB3 Unskilled. Deixa eu... às vezes faz... Pode falar. Posso mandar 2 beijos? Quero mandar um beijo, eles vão saber para quem, depois você mostra para todo mundo aí. O pessoal da EB-Treta, tá? E o pessoal do EB-Doido. São duas equipes maravilhosas que trabalham incansavelmente para solucionar esses problemas que muitas vezes a gente soluciona aqui. Mas eles estão lá resolvendo cada uma. Então, o pessoal aí da EB-Treta e o pessoal do EB-Doido, um beijo para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem o tempo todo. São os... Tá bom, não vou explicar não. Fica aí, né, Marcelo, a dica. Olha só, a Núbia Mello tá falando o seguinte, que você falou agora há pouco que muita gente, o empregador já tem informação, etc. Mas onde o empregador pode ter informações sobre o EB3? Bom, existe o site da imigração, que ele pode colocar lá EB3 e ler lá sobre as situações lá, que eles informam tudo lá, ou eles podem pedir o material que a gente tem aqui, o material para sponsor, né, que é tipo um, como é que eu vou dizer, um panfleto? Manual, tipo um manualzinho. Um panfleto, né? Tipo um panfleto com as coisas básicas do EB3 para sponsors, né, para quem quer, para employers. E ele vai entender, é bem resumido, mas dá para entender bastante. Ou pode simplesmente marcar o appointment, como eu falei aí, né? Então tá, e claro, você pode fazer tudo isso e ir para os sites, tanto no site do Marcelo quanto aqui na USBR TV, você também tem, muitas vezes o Marcelo explica alguns pontos principais do EB3 para quem é sponsor, self-sponsor, né, self-employee no caso também, para quem está fazendo, quer dizer, conteúdo é o que não falta, imagina 3 anos fazendo isso aqui na televisão e mais quase 30 anos fazendo isso aí de carreira, o Marcelo. Acertei, né, Marcelo? 30, né? 30 Um pouquinho exagerado, mas tudo bem. Tá bom. Vamos lá. Grace Lima. Fazer portabilidade é seguro? Meu processo é um EB3 Unskilled. Eu estou trabalhando para um sponsor há 6 meses somente com Work Permit.
Eu tenho receio de fazer a portabilidade por não conhecer casos que deram certo. Boa pergunta da Grace. Bom, eu não conheço casos que deram errado. Eu fiz vários já, então... Realmente a portabilidade, gente, não é uma coisa discricionária, tá? A portabilidade, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no Google e põe lá AC21 Portability I-140 e lê lá, você vai ver que não tem motivo para ter... Porque a migração foi treinada com isso já. Eles já sabem, inclusive, digo mais, se você sair do seu empregador e o empregador ficar lá com raivinha e mandar para a migração a carta querendo revogar o I-140 que está aprovado, porque você não tem mais o job offer para você, a imigração não vai negar seu processo. Eles vão primeiro dar um RFE no I-485 dizendo o seu I-140, que estava sendo base desse processo, foi revogado a pedido do seu empregador. Então você agora tem o prazo lá, 87 dias, para conseguir um outro sponsor, uma outra empresa, e fazer a portabilidade. Eles vão lhe dizer a lei, nesse caso, eles vão dar a você a opção de fazer isso. Então tá, então vamos lá. Próxima pergunta aqui, Bruno Riesi. Boa noite, Marcelo e Paulo, obrigado por esse tempo que tiram para as perguntas. Meu caso é o seguinte, eu tenho um filho americano, ele é autista e deficiente auditivo. Eu e minha esposa viemos pelo Caicai. Tem alguma chance da gente se legalizar depois de 10 anos devido ao problema? Devido a esse problema, minha esposa teve a sorte dela encerrada. Ela pode ficar agora aqui esperando? A corte dela, ele escreveu sorte, errou aqui. A corte? A corte encerrada. Bom, esse que é o problema, né? Para você fazer o cancellation of removal, você tem que estar com... A imigração tem que emitir o notice to appear para você comparecer na corte de imigração, depois de você ter completado já 10 anos nos Estados Unidos. Aí seria um caso que poderia ser aprovado pelo juiz. E você teria o green card. Mas se o caso da corte já acabou, você tem que pedir agora ao advogado da imigração, no caso, os advogados da imigração, para emitirem outro NTA e abrir um novo processo contra você, que é bem provável que eles façam isso, mas nesse novo processo você poderia aplicar para cancellation of removal. Tá aí, vamos lá. Natália Silva. Vim com visto de turista, mudei o status para F1 e após um ano eu parei de estudar devido à depressão e gravidez. Fiquei sabendo que se eu me formar em enfermagem aqui e ter um emprego, eu consigo mudar o meu status. É verdade isso, Marcelo? Mas ficou fora de status, né? Então já... Não tem mais jeito, né? Já caiu naquela situação de precisar do waiver ou alguma coisa assim, né? Tá. Tiago Araújo. Olá, doutor Marcelo. Meu RFE do EB2NW chegou na imigração há 153 dias. O seu e de mais um monte de gente, viu, Tiago? Vou te dizer. Esse prazo está normal ou já era para eu ter uma resposta? Já era para ter uma resposta. Geralmente os oficiais novos agora estão na resposta com questão de 2 semanas, um mês e pouco. Então, 5 meses mais ou menos já é um pouquinho mais do que o normal. Eu já vi casos até levar 8 meses, até mais do que isso, mas 5 meses está um pouquinho, esse oficial deve ser bem lento, né? Então, não é nada assim para você se preocupar tanto, mas realmente não é um oficial dos mais rápidos, ou está abarrotado de casa. Não tem nada que possa ser feito. Prêmio processing, pode converter, e aí vai ter 45 dias para dar resposta, não aconselho, mas você perguntou se tem o que fazer, não se é vantagem fazer. Então. Sim. Então tá, aqui ó, risadaria. Essential workers são as pessoas que trabalharam na pandemia, por conta do que o Biden falou ali no... Isso, são esses mesmo, a gente fez vídeo sobre isso na época, torcemos tanto para passar isso aí e não passou. Mas é que o Biden ele aposta naquela lei que foi entregue no primeiro dia do governo, né, e que no fim das contas não teve a quantidade de republicanos necessário para aprovar, essa que é a história. Então, já pensou se aprova aquele plano? Aquele plano é maravilhoso, a gente já discutiu isso aqui dezenas de vezes de 2 anos para cá, né? Enfim. JF Promotion, boa noite a todos. Por que será que meu processo EB3 ficou como Other Workers, sendo que minha vaga exigia 4 anos de experiência no anúncio da vaga? O código SOC não existe experiência, será que foi isso? O advogado é da empresa. Porque inclusive, se você fez um processo com pedindo 4 anos para uma profissão que não precisa de nenhuma experiência, eu estou até
surpreso que esse Labor Certification foi aprovado, né? Porque está bem fora da realidade. Deve ter tido uma auditoria, com certeza, e o patrão lá teve como explicar por que tinha que ter 4 anos de experiência para uma profissão que normalmente não se pede nenhum ano. Entendeu? Mas, mesmo assim, a profissão ainda é unskilled. Igor Santana, boa noite. Após ser demitido pelo sponsor num EB3 Unskilled, quanto tempo eu tenho para aplicar o I-485J? Somente tem EAD e com AOS pendente por 8 meses. Não existe um tempo, mas você vai querer entrar o quanto antes, porque se você não entrar, o seu patrão lá mandar a carta para revogar os 140, você vai receber uma carta da imigração com um prazo para responder. Você não quer perder tempo com prazo. E outra coisa, se você mandar o 485J, é capaz, vamos pensar aqui um cenário, que o seu projeto está numa pilha lá. O cara está olhando assim do lado, assim, aqui na sala, tem lá uma pilha de processo. Aí apareceu o seu I-485J do nada lá, com o novo empregador. Ele vai ter que fisicamente pegar o processo e botar. Quando ele for pegar o processo, que ele olhar lá para colocar o 485J na pasta, ele vai dizer, peraí, mas esse caso aqui tá tudo certinho aqui. Vou aprovar logo esse caso desse cara aqui. Já é menos um para me preocupar. Who knows? Eu ia falar exatamente isso, né? Quem sabe, gente? Quem sabe? É possível. A André Cardoso já li, a Natália Silva também já foi. Luiz 2023. Boa noite, Paulo, doutor Marcelo. Eu estou com um processo com o Gondim de H2B e me passaram que agora em março teria uma resposta. Pode sair uma aprovação ou já não tem mais possibilidade de vagas? Bom, tem que ver a fase que está no processo, né? Então aí eu não tenho como dizer. Tá. Eu não tenho como dizer isso aqui, porque eu tenho que ver o processo para ver o que foi feito lá. Antigamente, o Marcelo sabia decor e salteado todos os clientes dele, mas isso é antigamente, lá atrás, quando ele estava na Flórida, que, aliás, quando chegou na Califórnia também, né, Marcelo? Você sabia decor e salteado. Hoje não dá mais certo, né? Hoje já não tem mais jeito. Não, nesse caso não, é porque não tem como saber mesmo. Você tem que abrir o processo para olhar. Não, eu sei, eu tô brincando, mas que verdadeiramente é uma coisa. Eu falo pela minha mãe, que é professora, que ela às vezes encontra as pessoas na rua, ela fala assim, você foi meu aluno. Eu falo, meu Deus, como é que sabe que foi aluno, gente? Alguém me explica, por favor. E eu acho que o advogado vai mais ou menos por aí também, né? Então tá, olha só. James William, como é que vai acontecer com o DACA, se acontecer? Eu acho que tem as duas situações. Uma que você já explicou, que é possível reverter mesmo sem situação nenhuma, né, Marcelo? E a possibilidade de sair algum tipo de liberação do governo, né? Como é que é isso, Marcelo? O presidente falou hoje aí sobre DACA, Essential Workers. Se o Congresso fizer alguma coisa com DACA, olha, uma coisa eu posso, sem ter base nenhuma, mas só com base no que sem ter base, mas com o que a gente vê acontecer aí e vê falar no Congresso, se o McCarthy deixasse passar essa lei do DACA, deixasse para votação, passava na Câmara. Com certeza. Então tá. Reptile Games, boa noite. Estou em processo de EB3 Unskilled na parte da LC. Quando posso pedir meu combo card? Preciso esperar o Visa Bulletin também? Depende da categoria. Se for Unskilled, só quando o Visa Bulletin abrir para entrar com ajuste de status. Se for EB3 Skilled ou Professional, logo depois que entrar com ajuste de status, ou melhor, quando entrar com ajuste de status, já vai estar pedindo o combo card, que não é mais combo card, agora é permissão de trabalho no documento, permissão de viagem em outro documento. Então tá, Ivone Salles. Quanto tempo de casamento eu posso dar entrada no meu green card? Só não pode antes, mas depois do realmente pode. Deixando bem claro, duas situações, minha senhora, dona Ivone. Se casou com gente que tem green card, é um processo. Se casou com gente que é cidadão, é um outro processo. Na verdade, é o mesmo processo, mas são duas situações diferentes, né, Marcelo? E também, se entrou no país de forma legal e ficou fora de status, é uma coisa. Se entrou de forma ilegal pela fronteira, pelo CAICAI, é outra coisa. Se estiver na Corte de Imigração, é uma terceira coisa diferente. Então, o casamento é só o ponto inicial, para a gente começar a pensar como é que vai fazer esse processo. Mas tem que ver realmente. Mas pela simplicidade que ela perguntou aí, eu posso quase afirmar que ela entrou com visa, encontrou o príncipe encantado, ou a princesa encantada, que for lá, e já se casou.
e agora ela quer entrar com o processo, então não espere mais nada. Você pode até, inclusive, sair do cartório do casamento e já passar no advogado para assinar os documentos, se quiser. Já me avisaram aqui o seguinte, que ela entrou aqui com visto, encontrou um cidadão, se apaixonou e se casou. There you go. Ok. Vinícius Batista de Menezes. Se puderem, tirem minha dúvida. Eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos com a minha família, mas eu tenho receio de ficar fora de status. Turista, estudante, EB3, ainda é possível conseguir isso? É possível conseguir tudo isso, mas tem que haver planejamento. Uma das coisas que eu vou fazer até um vídeo sobre isso agora para falar com as pessoas que querem vir para aqui para tentar fazer alguma coisa desse tipo primeiro se lembre que não pode entrar com intenção imigratória com visto de turista. Então, mas se você estiver aqui no país tal e quiser aplicar para essas coisas, mudar status para estudante tal, o lugar onde você vai aplicar pode causar a você mais ou menos estresse, tá? Eu vou explicar por quê. Se você, por exemplo, vai estar aqui como turista, resolver agora aplicar para mudar o status para estudante, ou para fazer uma B3, ou as duas coisas, que é até o mais indicado, e você está no estado como Texas, Flórida, Geórgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kansas, Arkansas, esses estados republicanos, eles não dão carteira de motorista enquanto não tiver permissão de trabalho ou o visto alterado já se pedir para mudar para F1. Então, isso já começa passando estresse no começo do seu processo. Você vai ficar dirigindo sem carteira durante um bom tempo. Tá? Então, mas se você vai para Nova York, Maryland, New Jersey, Massachusetts agora, Washington State, Oregon, Califórnia, vai ter a sua carteira de motorista, independente do seu status imigratório. Utah também. É mais fácil para você levar as coisas, porque aqui, sem dirigir, você não vai para lugar nenhum, a não ser que você mora em Nova York. Mas lá você pode tirar a carteira, então não faria sentido o que eu falei. Então, você tem que realmente, às vezes, pensar bem onde você quer começar a sua vida, num estado que abraça os imigrantes ou estado que repele imigrantes. Então, veja isso, porque os governadores que estão sendo eleitos nesses estados e com base na retórica contra imigrantes, que imigrante não presta, que imigrante não vem também roubar, vem cometer crime e tal, esses caras estão sendo eleitos com essa retórica. É porque o povo acredita e pensa igual a eles, porque se fosse tão absurdo o que eles estavam falando, como é absurdo para mim, mas se fosse absurdo para o povo desses estados, eles não seriam eleitos, você concorda? Sim. Então, vocês estão sendo eleitos é que o povo naquele estado não gosta de imigrantes. Faz todo então, sentido. Já começa a pensar no lugar que você vai morar. E tem outras coisas mais. Eu vou fazer um vídeo bem comprehensive sobre isso, que inclusive fala do aspecto legal. Se você precisa brigar com a imigração e tem que ir para as cortes federais, estar no Texas é o pior que você pode estar. É da onde começa sempre... É onde eles começam a espizinhar o governo, é no Texas, né? O Texas sabe que o Circuito Federal vai manter o que eles quiserem lá, entendeu? Então, os juízes são doidos e o Circuito Federal é mais doido ainda. Então, eles vão lá e por isso mesmo. O 11º Circuito, que é o da região da Geórgia, Flórida, é outro também que não é flor que se cheira. Então, você não vai querer brigar com a imigração pelos seus direitos, se precisar, nesses estados. Você vai querer brigar onde? No 2º Circuito, que é ali no Northeast, naquela parte lá de primeiro circuito, 2º circuito, aí Massachusetts, Nova York. Você vai querer brigar lá. Ou DC, ou então 9º circuito, que é o melhor que tem para brigar contra a imigração, que é Califórnia, Washington State, Oregon. Então, quer dizer, o lugar que você mora no país influencia em muitas coisas na sua vida quando você vai começar aqui. Entendeu? E também você vai ver que tem mais direitos. Geralmente, os estados democratas, você como empregado vai ter mais direitos. Você pode tirar licença profissional às vezes. Né? Na Califórnia, por exemplo, né? Califórnia, você pode tirar qualquer licença profissional que quiser aqui. Estão passando agora aí uma lei de healthcare para imigrantes indocumentados. Sim. Todo mundo tem healthcare. Já pode fazer faculdade, normalmente quem está fora do estado aqui. Você pode comprar o seu Tesla com mais facilidade também. Pode fazer o que quiser. Então você tem uma vida, você não fica tão estressado do como você fica nesse estado. Imagina você entrar, tá aqui como turista, no Texas, na Flórida, e você aplica para mudança de status para F1 e leva 1 ano o processo. Você vai no DMV lá, pode chorar o que quiser, não vão lhe dar carteira de motorista. E se você for parado, o que você vai fazer? Dizer para o guarda que não tem carteira e está esperando sair o processo? Isso não é uma defesa para o crime que você cometeu, ou a violação
de trânsito que você cometeu. Então, aí o que você faz? Aí você começa a entrar com o pé esquerdo em tudo. Aí você vai lá no outro estado que dá a carteira, diz que mora lá, não mora, comete fraude lá. Se não for pego e preso no momento lá que está aplicando, que muita gente é presa nesse momento, mas outros não são, conseguiu enganar eles, aí vem para a Flórida, que é onde você quer morar, ou no Texas, com a carteira de Nova York, ou de Maryland e tal. Aí a polícia lhe para por uma infração qualquer e pergunta, mas você mora lá ou mora aqui? Ah, eu moro lá. Mas eu estou aqui apenas porque eu estou visitando, mas eu moro lá. Embora o carro tenha a placa daqui, tudo aqui, mas eu moro lá. Beleza. E aí você cometeu a segunda fraude. Então, quer dizer, você começa Aí a se enrolar. você já começa todo errado na história. Marcelo, por que não ir esse vídeo que você vai Isso, fazer, ela que tem aliás que é um vídeo que você está prometendo já faz um tempo, eu espero que saia, você com a Mônica produza esse vídeo, que fique muito legal. Espero infográficos também nesse vídeo. Vai ser um vídeo que a gente vai fazer questão de que, se ficar bonitinho, nós vamos mostrar aqui. Tá? Tenho certeza que a gente vai aproveitar para mostrar aqui. Eu tinha uma última pergunta aqui ou não? Já foi tudo já? Não, vou ler a Kênia aqui, ó. Doutor Marcelo, fazendo processo de green card por casamento com o senhor, meu filho de 19 anos entra nesse processo ou o senhor atua também em Oklahoma? Cheio de senhor, ela que escreveu, não fui eu não. Sim, Oklahoma, qualquer parte do país eu posso fazer, porque imigração é lei federal, eu não estou restrito à Califórnia apenas para isso. Então, sim. O filho de 19 anos é uma coisa que a gente tem que estudar, porque se você se casou antes dele completar 18, o próprio marido americano pode aplicar para ele como padrasto, e vai ser bem mais rápido. Então, a aplicação para ele é para você. Se você acabou de se casar, ele já tinha completado 18 anos, daí o seu marido vai aplicar para você, e se você conseguiu brincar, o que eu acho que vai acontecer, antes do filho fazer 21 anos, daí você vai aplicar para ele também na categoria F2A, também não, na categoria F2A, e essa não tem fila no Visa Bulletin hoje. Só que se ele estiver fora de status, vai ter que fazer processo consular e com waiver. Mas a fila vai ser bem mais rápida. Então, a forma de fazer o processo para ele é, sim, ele vai entrar no processo, mas tem que ver isso que eu falei aí para ver se vai entrar no formato A ou no formato B. Tá bom. Marcelo, hoje foi bom, hein? Acho que hoje a gente bateu assim, foi muito legal. É gostoso quando acontece essa situação assim, com casos específicos, eu fico muito feliz. Obrigado mais uma vez. Ó, tem algum filho aí que você quer botar no time de bobsled? Se você tiver, aproveita para separar o vídeo, porque esse é o assunto que eu vou trazer logo depois. Vai estar o Emílio aqui comigo e a gente vai falar Emílio Strapasson, a gente vai falar exatamente sobre isso. Eles estão procurando os atletas aqui nos Estados Unidos. Muito legal, viu? Então já fica aí com a gente depois, tá? Vou ver sobre isso aí também. Tá bom. Marcelo, obrigado, viu? Boa noite para você, até quarta-feira que vem. Para você que não conseguiu ter a sua resposta aqui durante o nosso programa, quarta-feira que vem você pode participar com a gente, porque o Marcelo está aqui, como a gente diz, religiosamente toda quarta-feira para tirar suas dúvidas de imigração aqui no SBR News.